Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. Vamos continuar compartilhando esta palavra a respeito de enquanto oramos, Deus dá vitória. Vamos lá, Deus tem palavra para você neste dia. E eu já estou falando com você que ore. Mãe, não pare de orar pelo seu filho. Pai, não pare de orar pelo seu filho, pela sua vida, pela filha. Não paremos de orar uns pelos outros, por mais difícil que esteja a situação, porque a oração tem poder. Deus envia a resposta, Deus envia a providência. A oração traz libertação, a oração traz consolo, a oração traz comunhão. A oração traz o impossível. A oração faz com que Deus opere o impossível na minha e na sua vida. A oração tem poder, gente. Olha, se você não sabe nenhum versículo da Bíblia, eu vou te contar um agora. E você vai gravar ele. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Orai ininterruptamente. Orai sem parar. Orai andando, assentado, ajoelhado, trabalhando. Orai a todo tempo. Eu estou aqui agora compartilhando a palavra com você nesta quarta-feira de palavra, mas ao mesmo tempo eu posso orar, eu posso conversar com Deus. Ore falando, ore com a sua mente, ore com o seu coração, ore no trânsito, ore aonde quer que esteja, ore. Ore quando tudo estiver bem, ore quando tudo estiver difícil, ore quando as portas se abriram, ore quando as portas estiverem fechadas, ore, porque na oração Deus opera milagres. E nesta palavra eu estou falando com você, já falei, assista aos vídeos anteriores, como é que algumas pessoas crescem. Vai lá na primeira palavra desta série para você ver como é que algumas pessoas crescem. Eu falei com você já aqui nesta palavra que o poder da oração, o que é que acontece quando nós oramos. E eu também quero falar com você aqui nesta palavra, lembre-se aí, dividida em vários vídeos, uma palavra maior gravada na quarta-feira, dividida em alguns vídeos. Eu quero falar com você também o seguinte: o que é que, quando algumas pessoas fazem, elas pensam que estão fazendo para destruir, mas quanto mais elas fazem, mais cresce. Eu vou dar um exemplo aqui dentro desse texto de Atos, no capítulo 12. Porque Herodes, ele manda prender alguns cristãos. Herodes, ele manda matar à espada Tiago. Herodes, ele manda prender Pedro. E ele pensa que com isso ele vai destruir o cristianismo, que ele vai destruir o nome de Jesus, que ele vai apagar a história de Jesus e que ele vai fazer com que aqueles que estavam crendo, chegando à igreja, fossem desistir. Mas acontece que quanto mais ações como essa eram feitas, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguição vinha sobre a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais ações eram feitas para poder destruir, no entendimento deles, esta seita, mais a igreja crescia. Porque quanto mais tentarem destruir o propósito de Deus na sua vida, mais você vai crescer. Quanto mais tentar se destruir aquilo que Deus já determinou que vai dar certo, mais vai crescer. Todas as ações que se fizeram para a igreja ser destruída, para que o nome de Jesus fosse destruído, mais ele cresceu, mais ele se fortaleceu, mais a igreja avançou, a igreja se espalhou, a igreja começou a sair de Jerusalém e começou a ir para todos os outros lugares, cumprindo-se aquilo que Jesus falou, que o evangelho seria anunciado em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E chegou até mim e chegou até você, porque quanto mais tentaram prender, quanto mais tentaram destruir, mais cresceu. Quanto mais tentarem destruir você, se você estiver e permanecer no propósito de Deus, mais você vai avançar, mais você vai crescer. Eu não estou falando de crescimento financeiro, eu não estou falando de crescimento na área empresarial, não, estou falando de propósito. Aquilo que Deus tem com você, o homem não vai parar. Aquilo que Deus tem com você, seja qual for a situação, Deus é que vai fazer com que você continue avançando, porque Ele está no controle. Quanto mais se
tentavam tomar ações para poder destruir a igreja, mas a igreja cresceu, mas a igreja avançou, porque Deus sempre esteve e Ele sempre estará no controle. Então algumas pessoas crescem com a ruína dos outros. Ele quer fazer, não importa o jeito, a maneira como ele quer crescer, é assim. É isso que nós vimos aqui com Herodes. Nós já vimos também sobre a oração, o poder da oração, o que acontece quando nós oramos. E agora a gente falou sobre como coisas que são feitas para tentar destruir. E quanto mais se faz, o efeito é o contrário, mais se cresce. Foi a igreja. Quanto mais tentar destruir a igreja, mais a igreja vai crescer. Porque Jesus disse, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Jesus garantiu, não vai prevalecer. E no verso 8 aqui, diz pra gente assim, olha, e disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. O anjo, em resposta à oração da igreja, enviado na prisão. Na prisão, ele vai acordar Pedro, toca em Pedro, manda Pedro se levantar, as cadeias são quebradas e o anjo diz para Pedro assim, levanta-te depressa. E agora no verso 8, nós estamos vendo aqui o que o anjo falou com Pedro, olha, cinge-te, ata as tuas sandálias, lança às costas a tua capa e segue-me. Orientações dadas de forma precisa, pontualmente e de forma cronológica, seguida. Por que isso é importante para a gente? Guarde o que eu vou dizer para você. Deus tem pressa, mas Ele não é apressado. Deus tem pressa, mas Ele não vai fazer nada fora do tempo. Deus tem pressa, mas Ele está no controle. O anjo vai dizer, Pedro, acorda. Pedro, levanta depressa, as algemas são quebradas. Já pensou em levantar depressa e de repente ele toma um solavanco porque ele está preso pelas mãos? Não. Aí o anjo vai falar, levanta. Opa, calça as tuas sandálias, amarre elas. Já pensou ele sair andando, correndo e daqui a pouco ele tropeça ali porque pisou na sandália porque ela não estava presa? Ou então ele sai descalço apressadamente e aí vai machucar o pé e não consegue mais caminhar? São coisas para a gente poder ver que na nossa vida Deus tem pressa, mas Deus tem o tempo certo de fazer cada coisa. Que história é essa que a sua promessa está atrasada? Que história é essa que o seu ministério está atrasado? Que história é essa que as coisas na sua vida estão atrasadas por causa de fulano, ciclano? O Deus da tua vida é o Senhor. O Deus da sua vida não é o homem. O Deus da sua vida não é quem está sob você aqui na... Parabéns por você ter chegado até aqui, ter ouvido esta palavra de hoje. Não perca a próxima de quarta-feira, porque é a continuidade e eu tenho certeza, Deus vai continuar falando com você. Nos encontramos na próxima quarta.